Doc, você já parou para pensar quanto tempo você gasta organizando o seu consultório fora do atendimento? Prontuário, livro caixa, organização financeira, mensagem para os pacientes. E se tudo isso pudesse ser organizado de forma simples? Hoje eu estou recebendo o Ramon, que ele é o CEO da Simples Dental, e a gente vai conversar sobre gestão e como a gente vai facilitar o dia a dia do cirurgião dentista para ele focar naquilo que realmente importa, que é o paciente. Bem-vindo, Ramon! Muito obrigado, Gil. Fico muito agradecido pelo convite. Espero que a gente consiga trocar uma ideia aqui e compartilhar com o pessoal que está assistindo a gente agora algum conhecimento que consiga ser aplicado aí, inclusive nos próximos dias e que gere impacto no dia a dia de cada um deles, né? Então, obrigado pelo convite. Espero que a gente consiga ter minutos produtivos aqui. Ramon, você que está dentro da organização e desenvolveu todo um sistema de organização. Quando você desenvolveu a Simples, qual era a principal dor que você queria solucionar dos dentistas no consultório com relação à gestão? Legal, essa é uma pergunta muito interessante. Eu acho que eu tenho duas respostas. Porque quando eu criei o Simples Dental, eu ainda estava na graduação e o meu professor, na época, e essa é uma história, eu já contei isso em outros momentos, mas o meu professor foi mostrar o software odontológico que ele usava, que na época eu nem sabia que existiam softwares odontológicos. E quando ele foi mostrar, ele não conseguiu mostrar. Ele não estava achando os menus. Falou, não, deixa eu pegar aqui, mas daí não era lá, era em outro lugar e tal. Eu falei, poxa, ele é um professor, alguém que é inteligente e não está conseguindo usar o software odontológico que ele tinha no consultório dele. E daí a gente teve a ideia, poxa, se a gente fizesse alguma coisa mais simples. E quando a gente começou a visitar os dentistas, a gente fez uma primeira versão e começou a visitar fisicamente os dentistas. Eu pegava o carro e ia de porta em porta batendo para oferecer o Simples Dental para os consultórios. E era unânime. Todo mundo pedia para ter um software odontológico simples de usar. Cara, eu quero um software simples de usar. Eu já tentei usar um software X no passado e deu errado, ou a minha secretária não conseguiu utilizar, e a gente colocou isso como uma premissa, assim, cara, tem que ser esse negócio, tem que ser algo simples, tem que ser algo que o dentista consiga ser dentista e ao mesmo tempo cuidar da gestão sem muita burocracia. E daí surgiu a ideia de fazer o Simples Dental, porque ele nem se chamava Simples Dental nessa época, ele se chamava 16 lá, que eu brinco que era 16 onde online, SY de sistema e X de multiplicação que eu tirei do latim e do livro do Eike Batista, e assim como ele nós falamos. Então, a gente tirou o nome 16, que era um nome muito ruim, e colocou o nome Simples Dental exatamente com essa pegada e, graças a Deus, virou aí um sucesso e a gente hoje é um dos maiores softwares do mundo, inclusive. Isso é uma coisa que tira o sono dos dentistas mesmo, essa questão de organização e tal. Para você fazer um controle financeiro eficaz, né, o controle de pacientes eficaz, o quanto a gente tira esse peso do cirurgião dentista na hora dele fazer essa gestão, colocando dentro de um computador que é muito mais fácil de acessar, que ele pode acessar de qualquer lugar, porque a Simples Dental tem no celular, a gente pode acessar no iPad, a gente acessa no computador. Você acha que isso impacta a saúde do dentista? Com certeza, com certeza. Eu acho que tem um percentual do mercado que ainda não usa software hoje em dia, né? A gente estima que entre 40% e 45% do mercado ainda utiliza papel. E tem parte desse público tem medo mesmo, tem receio. Poxa, eu já estou acostumado a usar papel há muito tempo, desde que eu me formei eu uso papel, eu tenho insegurança eventualmente sobre o prontuário, e essas pessoas muitas vezes não sabem quais são os benefícios reais de usar uma tecnologia. E daí quando começa a utilizar, fica surpreso com, nossa, o quanto isso aqui me ajudou, o quanto é mais simples do que eu achava. Porque muita gente, no final dos contos, acha gestão chato, né? O dentista estuda técnica por 5 anos, ele quer fazer restauração, quer fazer tratamento de canal, quer fazer cirurgia, ele não quer ficar cuidando de fluxo de caixa, essencialmente. E ele acha que isso vai ser moroso, que ele vai ter que gastar muito tempo. E na prática, um bom software odontológico, como é o caso do Simples Dental, a gente quer que tu tenha tempo para ser dentista. Então, tudo que a gente tem lá é feito para que seja mais prático. Por exemplo, a gente gera um orçamento que automaticamente vai gerar um contrato com todas as informações que estavam presentes no plano de tratamento, vai gerar o tratamento, vai gerar o recebimento do paciente e vai gerar o fluxo de caixa. Então, com uma única ação, tu preenche 5 etapas que se tu fosse fazer isso no teu consultório, demoraria 3, 4, 5, 6 vezes mais. Então, a ideia, de fato, é otimizar tempo para que, cara, coisas que são importantes para o teu negócio ser mais bem gerido e ao melhorar seu resultado, faturar mais, vão ser feitas de um jeito super fácil e, inclusive, automatizado em vários momentos. Isso gera muita tranquilidade, né, para o dentista, para ele saber que existem processos. E processos é uma das coisas mais importantes dentro do consultório. E os processos que ainda estão no papel, né, acho importante a gente citar isso, que é um perigo muito grande para o consultório, porque imagina se acontece, ultimamente tem acontecido bastante, aqui em São Paulo principalmente, entrou água e danificou os prontuários. E o prontuário se perdeu porque a secretária às vezes confundiu a pasta de um paciente com outro, e é bem aquele paciente que é aquele paciente problema, sabe, Doc? Que vai reclamar de forma de pagamento, que vai reclamar de resultado, e você não tem a documentação dele, né? Como que o software, ele soluciona esse problema?
Perfeito, ótimo. Dentro do software, hoje em dia, desde 2020, na realidade, a gente já tem uma diretriz que tu pode assinar documentos de maneira digital. E a gente tem isso dentro do Simples Dental. Então, tu pode emitir, por exemplo, contratos, anamneses, evoluções. Tudo vai ficar armazenado do ponto de vista de informação, né? Então, tudo tá ali. E, além disso, se tu quiser, tu vai poder assinar esses documentos com validade jurídica, assim como é assinado um contrato na mão. Então, tu consegue ter isso salvo, se precisar emitir depois aquilo e poder usar em um eventual processo. Vai conseguir utilizar aquilo sem problema nenhum. Além disso, dá para salvar as imagens, então tu consegue ter todas as fotos, todo o acompanhamento do caso do paciente ao longo da vida. Tem uma história legal sobre isso, que quando deu a infelicidade, a fatalidade lá no Rio Grande do Sul da enchente, vários clientes do Simples Dental ainda não tinham fichas. Tinham fichas físicas e usavam Simples Dental. E a galera, muita gente entrou em contato com a gente e tal, inclusive agradecendo, porque, cara, graças a vocês eu consegui saber o que eu tinha que fazer, assim. E a gente também vendeu, na época, várias contas, porque as pessoas perderam todas as fichas lá. Cara, agora que eu perdi tudo, eu vou começar do zero, pelo menos com software odontológico, assim. Então, esse foi um exemplo prático de alguma coisa triste que aconteceu e que acabou afetando, enfim, inúmeros consultórios e clínicas que tiveram esse problema. Então, a ideia de ter algo digital, além de ser muito mais prático, porque é mais rápido, é muito mais rápido tu buscar uma ficha no computador onde tu digita o nome do paciente, o telefone do paciente, do que tu ter que buscar no fichário e tal, ocupa menos espaço físico e é muito mais seguro. A gente salva, os dados do Simples Dental são salvos num servidor nos Estados Unidos e no Brasil, então para acontecer algum problema, teria que ser uma catástrofe mundial, assim, senão a gente tá sempre com muita segurança de que os dados vão estar super protegidos, a gente usa mesmo segurança de bancos, então tu tá super bem amparado para garantir que, cara, teus dados vão estar ali seguros pro resto da tua vida. Uma coisa que eu queria te perguntar, Ramon, que todo mundo me pergunta lá nos stories. Tem validade jurídica? Como que funciona essa questão de assinar o documento? Como que a Simples Dental, ela facilita o dentista a se respaldar juridicamente? Perfeito. Tem sim, tá? Acho que é importante frisar alguns pontos. Desde 2020, se não me engano, a normativa... Eu não lembro exatamente qual é o nome da normativa de assinatura eletrônica, mas desde 2020 a gente já tem uma normativa que permite assinar documentos de maneira digital. E daí existem duas maneiras de assinar documento. Existe a maneira que é uma maneira comum, que as pessoas utilizam um certificado digital, que é quando, por exemplo, a gente vai emitir uma nota fiscal, que a gente precisa de um certificado digital para emitir a nota fiscal. Se todo mundo tivesse certificado digital, os documentos poderiam ser assinados dessa maneira, mas os pacientes não têm esse certificado. Então, por isso foram criadas as assinaturas eletrônicas, que são assinaturas que tu manda um token, que é, por exemplo, dispara um e-mail, um WhatsApp para o paciente clica num link, assina aquilo ali, a gente salva a informação do dispositivo que foi assinado, o horário, enfim, o IP, várias informações. Isso valida que aquela assinatura é uma assinatura eletrônica válida. Que é do paciente. Que é do paciente e ela sim tem validade jurídica. Toda essa diretriz segue uma série de parâmetros. Ela tem mais validade jurídica quando é feito por uma empresa terceira. Então, o Simples Dental não é responsável por assinar as próprias assinaturas. A gente usa a ZapSign, que é uma empresa terceira, que é a mesma empresa que, por exemplo, assina documentos do Banco do Brasil. E daí eles assinam as assinaturas do Simples Dental, que dá ainda mais segurança para garantir essa veracidade desse processo. E ela segue lá todos os parâmetros para mostrar que isso é válido. Então, hoje sim, é possível assinar documentos de maneira gratuita e de maneira digital, sem necessariamente ter papel. Maneira gratuita é um spoiler, porque a gente vai lançar em breve no Simples Dental e no plano mais top do Simples Dental a gente vai ter sim assinaturas gratuitas ilimitadas, mas isso vai ser em breve nesse trimestre, provavelmente a gente libera isso. Que maravilhoso! Eu sou usuária da Simples Dental, tá, gente? Já vai fazer 1 ano já que eu tô usando a Simples. Na verdade, mais de 1 ano, vai fazer uns 2 anos. É que, gente, passa muito rápido. Assim, enfim, meu consultório já tá indo pra 5 já, quase. E eu quero falar pra vocês, assim, que uma das coisas que eu mais gosto da Simples é maravilhoso toda essa parte de documentação, só que, assim, é chato pro dentista e é uma coisa que eu não quero pensar e é muito bom que a Simples já pensa pra mim e já fica lá. Mas uma coisa que facilita muito meu dia a dia, sem dúvida nenhuma, é o financeiro. Fazer fluxo de caixa, dar baixa, todos os dias eu dou baixa em todos os tratamentos que eu faço durante o dia. E aí eu coloco lá forma de pagamento e tudo mais. E ver aquela inteligência, aquela aba inteligência ali, que já dá tudo certinho pra gente avaliar, nossa, esse mês quem mais me rendeu foi o clareamento. Esse mês o paciente que mais gastou comigo foi o fulano digital. Isso ajuda muito na nossa previsibilidade, né, no financeiro. E tem muito dentista que ainda faz no papel, né? Qual que é o maior erro do dentista que faz no papel, né? Que o Simples, ele consegue, assim, erradicar esse erro. Acho que tem algumas coisas que, se a gente está comparando com o papel e com o digital facilita muito alguns fluxos. Vou citar alguns aqui.
Primeiro deles, com certeza, é porque se tu tem um controle mais eficiente no digital, tu vai conseguir ter uma separação muito mais clara das contas. E muitos consultórios ainda misturam as contas pessoais com as contas do consultório. Que é um erro. Se a gente quer ter uma gestão mais profissional, a gente deveria ter uma separação. Você deveria pagar a comissão para si mesmo no seu consultório, assim, né? Ou prolabore. Um prolabore. Quem é meu aluno aí, lá do PMC, já sabe que a primeira coisa que eu faço, a primeira coisa da aula de finanças é isso. Se você não separou ainda... Você vai fazer isso agora, importante. Tem que separar, porque não tem como misturar as coisas, né? Super importante. Os gastos, os investimentos, o patrimônio, se você misturar, você não tem clareza. E sem clareza, a gente não gere nenhum negócio, né, Ramon? Exatamente, a gente precisa ser visto para ser medido e para ser eventualmente otimizado. Mas tem alguns outros processos, quando a gente está falando, por exemplo, de um financeiro digital, que são clássicos, assim. Por exemplo, quando eu gosto de perguntar isso para dentistas que usam papel. Cara, quantos pacientes inadimplentes tu tem hoje? E ninguém sabe. Ninguém sabe quantos pacientes inadimplentes, não sabe nem qual que é o valor que está inadimplente. E isso é um negócio que no Simples Dental, tu dá um clique, tu consegue ver uma listagem com todo mundo que está te devendo, quanto que estão te devendo, o percentual de cada um dos meses está evoluindo, está diminuindo, o percentual de inadimplência ou não. Então, é muito mais fácil fazer uma ação de cobrança do que se tivesse que olhar todas as fichas para ver quem que está devendo e quem não está. Levantar todo mundo. Não é à toa que as clínicas não fazem isso, né? A maior parte das clínicas que usam papel fazem uma ação de cobrança por ano ou 2 ações de cobrança por ano, porque não dá para pegar todas as fichas e ver quem está devendo e tal. Então, é um trabalho muito grande que no Simples Dental é feito de maneira automática. Tu pode mandar uma campanha que lembra o paciente que está com débito em atraso lá via WhatsApp pro paciente. Então, é algo que fica muito mais fácil de ser resolvido, assim. Então, para mim, esse claramente é um ponto que facilita muito. Além disso, o Simples Dental, ele não é só um financeiro, ele é uma conta digital. Então, a gente tem uma série de meios de pagamento que tem vantagens, desde baixa automática de taxas. Então, ele vai lá e, por exemplo, o paciente pagou o boleto, já vai descontar o valor do boleto, que facilita, no final das contas, para a gente ter uma gestão mais eficiente. Sem contar que ele também dá baixa, né? Então, em vez de ter que ir lá e clicar em pagar ou em receber, eventualmente, porque tem que gastar um tempo para isso, ele já vai fazer isso automático. Não, passou no cartão, já vai descontar a taxa, vai dar baixa automático. Passou no boleto, vai dar baixa automático. Então, poxa, isso é um ganho de tempo enorme e a clínica consegue ter uma visão muito mais clara do que está acontecendo e tal, com muito mais transparência. E os comissionamentos de parceiros também já entram nisso. Automático, né? comissionamento. Automaticamente, isso é muito bom. E tem uma coisa do comissionamento do Simples Dental, que o comissionamento de dentista no nosso mercado é bem complexo, um dos mais complexos de todos os mercados, muito mais complexo do que medicina, por exemplo. E uma característica do nosso mercado é que um mesmo profissionais diferentes, na realidade, podem receber dentro de uma mesma parcela. Então, por exemplo, tu é um paciente de uma clínica X e tu vai fazer um tratamento e tu vai pagar, por exemplo, um implante, um tratamento de canal e um clareamento. São 3 profissionais diferentes que vão fazer esses tratamentos, mas você, como paciente, vai pagar R$300 por mês durante 10 meses. Tu não tá nem aí para quem tu tá pagando. Tu tá pagando o tratamento, clínica, tu tá né? pagando pra clínica e a clínica tem que dividir esse valor entre os dentistas. Isso é muito difícil de ser feito na mão. O Simples Dental entende quantos por cento de cada uma das parcelas vai ser representativo dentro daquele profissional. Então, desses R$300, R$50 é do clareamento, 150 é do implante. E ele vai lá e paga o percentual em cima daquele valor pro profissional. Então, facilita muito, assim. Demora horas e é muito mais fácil fazer com o Simples Dental de maneira automática. Até porque na Simples, você consegue colocar lá todos os procedimentos, você faz uma tabelagem de preços, né? E aí você vai montando o orçamento. Então, é tudo feito de uma forma muito automática. Outra coisa que é muito fácil de fazer também é quando você vai montar o plano de tratamento do paciente, você coloca todos os tratamentos que ele precisa e o valor já vai automaticamente. Já pode parcelar. Já pode ver parcelamento, você já vê taxa, você já vê também quanto que você vai receber. Isso facilita muito a gente fazer uma gestão eficaz até mesmo de, eu posso facilitar o pagamento aqui. Eu vou dar uma entrada de tanto porque vai cobrir os meus custos de protético, vai cobrir os meus custos iniciais e aí o que entrar parcelado desse paciente vai entrar no meu bolso. Então, isso facilita demais, é uma das coisas que eu mais gosto também lá da Simples, porque na hora ali o paciente já vê, às vezes ele tá sentado comigo na cadeira e fala, doutora, coloca um clareamento também. Eu quero fazer aquela restauração que tá insatisfatória. E aí a gente já vai montando e vai automático. Isso é muito bom. E falando de dinheiro, Ramon, que acho que a gente gosta bastante de dinheiro, né, Doc? Quanto de falta, né? Ou seja, o paciente que não show, né, que confirma a consulta, acaba não indo na consulta, quanto que isso impacta o financeiro do consultório? Nossa, impacta muito. Pra gente ter uma noção, a média no Brasil hoje é de 23% do número total de faltas. Então, a cada 10 pacientes, 2,3 pacientes vão faltar nas consultas, numa média na clínica. Clínicas que não têm confirmação de consulta, esse número pode passar até 40%. Então, a gente tá falando de cada 10, 4 pacientes vão faltar.
E isso, no final das contas, é um rombo no teu financeiro, por 2 motivos. Primeiro, porque aquele tempo de cadeira muitas vezes não vai ser ocupado, então se tu tá pagando um profissional por diária, ou se tu tá pagando, enfim, tu deixou de agendar alguém que poderia estar gerando resultado, no final das contas, tá só consumindo a tua hora clínica. E, muitas vezes, esses pacientes nem voltam. Então, a gente tem um relatório lá do Simples Dental, que mais ou menos 15% dos pacientes que cancelam, nunca são nem reagendados. Então, boa parte das pessoas que cancelam as primeiras consultas nunca vão no consultório, porque a secretária não agendou, porque a clínica não priorizou e tal. Então, além de o Simples Dental confirmar as consultas de maneira automática, por exemplo, que ele pode mandar por WhatsApp, pode mandar por SMS, enfim, apesar do SMS estar bem em desuso, mas o WhatsApp a gente consegue fazer de maneira automática, ou por push no aplicativo do paciente, que é o Meu Doutor, a gente também tem um controle muito eficiente das consultas canceladas, que é garantir que aquelas consultas canceladas vão ser reagendadas, porque muitas clínicas, no final dos contos, não reagendam e aquilo ali acaba perdendo dinheiro. E eu não sei se isso já chegou para ti nos teus seguidores, mas eu acredito que sim. Boa parte das pessoas, quando a gente pergunta qual que é o maior problema, fala que o maior problema é conseguir pacientes particulares, né? Sim. Eu quero fazer marketing para conseguir pacientes particulares e tal. Eu sempre pergunto, cara, como é que tá o teu processo de reagendamento? Quantos alertas de retorno tu reagendou no mês passado? Não sei. Quantas consultas canceladas tu reagendou no mês passado? Não sei. Cara, se tu não sabe essas informações, não gasta dinheiro com mídia paga, tu não tá fazendo o mínimo. Sim. Então, se ele não tá nem sabendo exatamente como tá o funil dele hoje, se ele não sabe se tá reagendando, se ele não tá reagendando retorno, se ele maximizar esse funil, ele só vai gastar dinheiro. Assim. Então, esse é um ponto super importante e que, no geral, um software facilita muito. Assim. Ele tem uma listagem, claro, tu abre o Simples Dental lá no menu vendas, tu consegue ver, esse mês, quantas consultas canceladas eu tive? Tive 30. Quantas foram reagendadas? 10. Quantas ainda falta reagendar? 20. Ou quantas foram perdidas? Porque eu, de fato, não consegui 5. Então, tu consegue ter uma clareza muito maior e, no final das contas, salvar mais dinheiro pro consultório, né? Sim. Tem uma média que a gente fala que, mais ou menos, cada consulta no mercado brasileiro gera em torno de R$150. Então, se tu perde de 10 consultas por mês, tu tá falando de R$1.500. Exatamente. Às vezes paga o aluguel, né? Exatamente. Paga o aluguel, paga os custos do laboratório, às vezes é o dinheiro que sobra que tu pode investir no teu próprio consultório para comprar um equipamento novo. Então, o dinheiro muitas vezes está no detalhe. A gente acaba pensando em estratégias mirabolantes e, cara, o básico quer fazer um bom programa de indicação, quer garantir que o retorno está sendo agendado, quer garantir que a consulta cancelada está sendo agendada, muitas vezes não é feito, e daí o resultado acaba sendo diluído ou fugindo pelos buracos da gestão. Sim. E uma das coisas que, assim, os dentistas, eles mais têm dificuldade na hora da gestão é entender, será que o meu negócio tá indo bem ou não? Eu acho que esse ponto que você tocou é essencial para você, Doc, que tá me ouvindo, e você tem essa dúvida de, poxa, será que os processos estão sendo bem aplicados ou não? Um dos processos mais importantes é de retenção, chama retenção de paciente. Porque não adianta nada você gastar dinheiro com tráfego, postar muitos vídeos, ter vários canais de aquisição de clientes, se o seu cliente ele entra no teu consultório e ele vai embora. Se você não cuida para ele ficar. Porque é 5 vezes mais caro você ter um novo paciente, você adquirir um novo paciente, do que você manter o paciente que você já tem. E o dinheiro realmente está ali na recorrência. A gestão eficiente, ela garante com que a recorrência do teu consultório, ou seja, os pacientes de retorno de limpeza, retorno de manutenção de orto, retorno de manutenção de implante, etc., eles cubram os seus gastos fixos. Porque daí, a partir dali, tudo aquilo que você vai vender, coloca dentro do caixa da tua empresa. Isso mantém uma empresa muito saudável. Então, acho que esse é um parâmetro muito interessante pra gente trazer para vocês, né? E que a Simples Dental, com certeza, vai facilitar muito você visualizar tudo isso com relação aos retornos, com relação aos orçamentos que não foram fechados. Inclusive, uma das coisas que eu mais uso quando eu quero movimentar o consultório, que é coisa de campanha, quando a gente tá querendo trazer mais gente para dentro, né? Quando a gente quer fazer uma ação ativa, em vez da gente chegar e falar, não, eu quero novos pacientes, porque é muito mais fácil uma pessoa que já conhece você comprar de você do que uma pessoa que nunca te viu na vida, né? O processo de negociação é muito mais simples. Então, com 2 cliques, você entra na Simples Dental, você entra ali na aba de orçamentos, né, de vendas, e ali tem todos os orçamentos não fechados, os orçamentos em andamento e os orçamentos que você conseguiu converter ali a venda. E quando eu faço campanha de clareamento com um paciente que já me falou que quer um clareamento, gente, é muito mais fácil de vender, muito mais fácil mesmo. Então, quando vocês me perguntam de, Juliana, campanha, como é que eu faço campanha? Eu tenho que divulgar a campanha. Se vocês soubessem que eu faço muita campanha, que assim, às vezes me dá um boom, assim, de pacientes. Inclusive, eu tive que comprar mais agente clareador, porque não deu conta. Eu tinha 2 em estoque, acabou os 2. Eu não divulgo no Instagram. Eu nem falo que tá tendo campanha no meu consultório no Instagram. Por quê? Porque essas pessoas que já me contaram que querem clareamento, é muito mais fácil de acontecer a venda.
né? E ter essa clareza de onde a gente vai investir os nossos esforços é muito importante, né? Com certeza, faz toda a diferença, assim, a gente usar a própria base de pacientes que a gente já conquistou para gerar mais resultado em cima dela faz muito sentido. Tem um negócio legal para falar sobre isso, que por muito tempo a especialidade de ortodontia foi o carro-chefe de boa parte dos consultórios do Brasil. Porque ela tinha uma característica em comum, que é a recorrência, que é o que tu falou. Cara, paciente de orto paga R$100, R$200 por mês durante 2 anos, durante 3 anos, durante 4 anos. E isso dá uma segurança pro profissional, sabendo, cara, todo mês eu tenho aqui 10, 15, 20 mil reais garantido desses pacientes que pagam manutenção para mim. E hoje em dia dá para fazer isso com outros tratamentos. Então, tu pode fazer isso com profilaxia, pode fazer isso com retorno de botox, pode fazer isso com, enfim, polimento de restauração, principalmente que tem uma série de tratamentos que exigem uma manutenção, né? Se tu faz uma lente de cerâmica, uma lente de resina, ela exige manutenção. É importante que o paciente venha a cada 6 meses para dar uma olhada, tirar um raio-x, enfim, polir. Se faz um implante, é importante que venha para fazer limpeza de tanto em tanto tempo, para garantir que não vai ter nenhum problema. Então, meio que dá para atrelar, e eu sempre falo para os dentistas que um bom retorno, ele é vendido no final do tratamento e não no momento da ligação 6 meses depois. Então, eu sempre recomendo que a clínica tenha uma consulta de finalização, que é uma consulta extra, só para tirar as últimas fotos, para ver se todos os tratamentos que foram feitos eventualmente para o profissional tá tudo certo, para entender se o paciente tinha alguma expectativa diferente, conferir oclusão, enfim, dar aquele check-up final. E nesse momento é ideal que a clínica possa oferecer para o paciente, de fato, um plano de recorrência para o consultório, que é oferecer para ele com que ele consiga pagar um valor por mês para ele poder ter um pool de tratamentos com um desconto em cima desses tratamentos. Então, por exemplo, a tua profilaxia custa R$200. É legal que nesse pacote a tua profilaxia custa R$150, R$120, enfim, e ele já vai pagar isso todo mês. E ele, ao invés de você ligar daqui 6 meses ou daqui 4 meses para ele poder retornar, ele vai ter que pensar, poxa, mas será que esse mês eu posso? Será que esse mês eu tô sem grana e tal? Ele não vai pensar isso, porque ele já tá pagando. Então, ele simplesmente pega e vai pro consultório e tu consegue gerar mais recorrência e mais retorno. E, inclusive, o Simples Dental vai lançar uma ferramenta em breve, agora nesse trimestre, que é a recorrência. Então, ao invés de passar o cartão e descontar do saldo do paciente o limite, vai pagar como se fosse a Netflix, assim. Então, todo mês vai descontar um valor ali de 50, de 100, 200 reais, enfim, o valor que você decidir, e isso vai descontando do cartão da pessoa, exatamente para facilitar esse tipo de tratamento. Isso é maravilhoso, né? Porque os pacientes, eles ficam muito preocupados com relação ao limite. Né? Ah, mas eu não tenho limite. Ah, mas vai comprometer o limite. Ah, mas... Então, a gente já tem aqui uma solução maravilhosa, né? Diga-se de passagem. E é interessante a gente avaliar, na hora de fazer gestão, né? Que é sempre jogo de longo prazo, né, Ramon? De, tipo, os investimentos que a gente faz agora, a gente, às vezes, não colhe na hora. Então, por exemplo, isso que ele falou da gente dar um benefício financeiro, ou seja, um desconto para o paciente, para garantir a recorrência, às vezes a recorrência é muito mais valioso do que margem de lucro inicialmente. Porque você ganha o quê? Previsibilidade, você ganha conforto para planejar. Poxa, eu sei que esse paciente vai ter uma recorrência de 1 ano aqui comigo, ele parcelou as profilaxias dele, ele tem 4 profilaxias inclusas, mais um retoque de clareamento. Gente, se vocês falarem isso, todas as profilaxias inclusas, um retoque de clareamento e os polimentos das restaurações, os pacientes adoram isso, porque eles querem o conforto, né? A conveniência, né? Essa palavra que eu queria. A gente vende muito conveniência também. Qual que é a conveniência que você está vendendo? De não ter que parar e pensar, nossa, eu tenho que agendar uma consulta com o dentista. Não, a consulta dele às vezes já está agendada. Você pode agendar nessa última consulta todos os retornos dele, no melhor dia para ele, no melhor horário para ele, perto da casa dele, que muitas vezes os pacientes priorizam bastante isso. Então, quanto mais redondinho a gente deixar o nosso produto, melhor, né? E outra coisa que é muito interessante que a Simples Dental faz pra gente também, é mostrar qual que é o produto que a gente tem mais demanda, né? Porque quando a gente avalia ali, né, e coloca ali os interesses dos pacientes, eu geralmente gosto de usar a opção de etiqueta. Eu sempre etiqueto. Todos os pacientes têm etiqueta ali. Aí cada etiqueta conta uma coisa pra mim. Então, tem a etiqueta de faceta, tem a etiqueta de clareamento, a etiqueta de alinhador. Eu comecei a perceber nisso, e foi por isso que eu, inclusive, decidi fazer ortodontia, sabia? Não sei se eu já te contei essa história, não, acho que não. Ótimo, melhor momento pra eu contar essa história. Que foi assim, quando eu comecei, eu já tava com a Simples, eu já usava Simples, né? E aí, eu fazia todo a anamnese do meu paciente e eu já usava as etiquetinhas. Aí eu comecei a ver, tipo assim, muita etiqueta laranjinha, que era etiqueta de ortodontia, que precisava de orto. E eu tinha uma amiga minha que fazia pra mim esses casos, ela fazia todo o planejamento, porque eu não sabia fazer, gente. Eu nunca me metia a fazer coisa que eu não sei. Isso aí levem pra vida vocês também, entendeu? Que eu sou clínica geral, vou fazer orto. Não faz isso com você. Não faz isso com você e nem com seu paciente. E aí, eu tava chamando ela demais, assim. Aí, quando eu olhei, assim, porque é uma coluninha, né? Quando eu olhei ali, eu falei assim, gente, só tem laranja aqui.
eu tô deixando dinheiro na mesa. E aí, eu tomei a decisão de vou entrar numa especialização de ortodontia para cobrir essa demanda aqui no meu consultório, para gerar mais o quê? Ticket, para gerar mais dinheiro entrando no meu consultório. Então, olha como que uma plataforma de gestão consegue guiar você na gestão da tua carreira, né, Ramon? Perfeito, perfeito. Eu acho que se a gente, às vezes a gente vai pelo coração, assim, né? Só pelo coração. Eu gosto. E se não tem demanda, poxa, vai passar muito mais trabalho. Então, acho que se tu viu, cara, poxa, tem uma demanda reprimida, é um negócio que faz sentido e tal. Poxa, é excelente, assim, é muito legal saber que a gente tá conseguindo contribuir nesse nível, né? Porque a gente sabe que o Simples Dental é uma ferramenta para tomar decisão, assim, né? Ele serve para tu olhar para todos os seus dados e pensar, cara, isso aqui eu vou para cá, eu vou para lá. Mas é legal saber que a gente tá incentivando as pessoas a tomar decisões da carreira como um todo, né? Na hora de escolher uma especialização, por exemplo. Bem legal, obrigado pelo relato. Porque não se gere uma empresa, gente, com base em emoção. Não, mas sempre foi o meu sonho fazer não sei o quê. Quando o seu sonho não te der dinheiro no teu bolso, você vai começar a odiar o teu sonho. Confia em mim, Doc, porque eu dou muita mentoria. Eu converso com muito dentista. Já vai fazer 5 anos que eu tô dando mentoria para dentista. E eu vejo muito dentista que fez. Mestrado em uma coisa, em prótese. Aí depois quis fazer harmonização facial. Aí depois foi parar na implantodontia. Aí depois tá fazendo uma atualização em ortodontia. Você olha o currículo da pessoa, você fala assim, gente, que salada de fruta é esse aqui? Por quê? Não teve clareza. Foi vendo de acordo com as nuances do mercado. E o mercado, você sabe como é que é o mercado odontológico? É uma onda. Eu falo que a gente sempre tá em alguma onda, ou tá... Já teve a onda das facetas, aí teve a onda da harmonização facial, aí teve a onda dos implantes. Acho que a primeira onda foi da orto, né? Primeiro foi da orto, depois foi de implante. Depois foi das facetas, depois foi da ROF. E essa clareza que a gente precisa ter é pra gente investir naquilo que realmente faz sentido pro nosso negócio, para aquilo que vai trazer retorno a longo prazo, né? E a Simples Dental, eu sempre falo para todo mundo, gente, é um investimento que faz muito sentido para você. Porque a quantidade de tempo que você vai economizar, você tá lá estudando, você tá vendo caso, tá planejando caso, você tá focando naquilo que realmente interessa no seu consultório, que é o resultado que você vai entregar pro seu paciente. Né? E uma coisa que eu gosto muito da Simples Dental é o controle da ortodontia. Que ali a gente já coloca lá os pacientes de orto e eles já avisam do retorno. Quando que tem que retornar? Se o paciente pagou manutenção, se não pagou. Isso é maravilhoso. Quando que vocês decidiram adicionar ali as especialidades, né? E ter funcionalidades para as especialidades específicas? A gente decidiu isso porque a gente sempre faz muita entrevista, né? A gente conversa muito com a base e tal. No Simples tem mais de 100 mil dentistas que utilizam o Simples Dental todos os meses aí. E uma das coisas que a gente encontrou em comum quando a gente fazia entrevista com o usuário, a gente sempre gosta de entender como é que tá a maturidade de gestão de cada profissional. E sempre que a gente ligava para os ortodontistas, a gente perguntava, cara, quantos pacientes ativos tu tem? Ninguém sabia. E ele falava, poxa, tu tem uma carteira, algum número de pacientes que tu deveria cuidar todos os meses e tu não sabe nem quantos pacientes tem, quais vieram fazer manutenção e quais não vieram, e essa era uma dor muito comum, assim, eles falam, não, eu sei, ele falou, sabe, qual que é o número, então? E a gente ia apertando eles e eles nunca sabiam se o paciente tinha feito a manutenção ou não, se não tinha, quais que estavam devendo, quais que não estavam. A gente viu, cara, tem uma grande oportunidade aqui, porque isso é uma dor muito clara, as pessoas não têm controle. E daí a gente criou essa ideia de, cara, vamos fazer alguma coisa que automatize esse processo inteiro, que mostre quantos pacientes ativos tem, quantos vieram fazer a manutenção e quantos não vieram, para saber quem que a secretária precisa agendar, porque muitas vezes ela também não sabe, quais estão devendo, né? Porque às vezes o paciente deixa de vir, também não paga, também não vem, enfim, então a ideia era facilitar esse fluxo, uma vez que o número é muito grande, né? A gente tem uma média de 80, 100 pacientes de ortodontia por clínica odontológica no Brasil. É muito paciente. Eu tô fazendo orto agora, gente, e é maravilhoso. Gente, eu adoro orto. Eu não posso falar muito, porque eu sou muito clubista. Pra mim, é a melhor especialidade da odontologia. E eu não tô falando de financeiro só, não. Foi o profissional, não sei se sabe disso, mas por muito tempo foi o profissional liberal mais bem pago do mundo. Nos Estados Unidos, o ortodontista era o profissional liberal mais pago que médico, mais pago que muitas outras profissões. Então, a ortodontia é muito bom mesmo, assim. É uma profissão boa, com uma qualidade de vida boa e também, se for bom, com uma rentabilidade muito boa. Ramon, muita gente fala que a odontologia está saturada, né? Mas eu tenho uma visão um pouco diferente disso. Eu acho que a odontologia falta esse conhecimento de gestão, inclusive, porque os dentistas, eles não sabem fazer essa matemática, porque é uma matemática, gente. É quantos pacientes entraram, quantos pacientes pagaram, menos o quanto você gastou. Assim, é uma matemática básica. Você concorda comigo que não é a odontologia em si que tá ruim, mas sim que os dentistas, eles ainda não aprenderam a fazer uma gestão eficiente para ganhar dinheiro de verdade na odontologia? Sempre que alguém me fala que a odontologia tá ruim, eu peço pra pessoa refletir e pensar, cara, e advogado, como que tá?
Engenheiro, como que tá? Se a gente for pensar, todas as profissões que têm uma formação atualmente, todas elas estão super saturadas. Inclusive medicina, isso vai acontecer em alguns anos. Eu acho que já tá acontecendo, já. Inclusive, fiz um vídeo sobre isso já. Daqui a alguns anos, medicina vai ser muito parecido com o que é a odontologia hoje, assim. Ou seja, é um número muito grande de profissionais. E quando a gente tem um número muito grande de profissionais, a gente precisa se destacar perante os outros. E claramente se destacar não é fácil, exige uma série de habilidades, então a gente precisa ser bom tecnicamente, é indiscutível, precisa garantir que o trabalho que tu entrega na ponta tem qualidade, e não só que tem qualidade, mas que tu demonstra qualidade, tu vende a qualidade que tu entrega. Às vezes a gente entrega um trabalho bom, mas ninguém sabe, então precisa ter a capacidade de entregar esse resultado de vender. E além disso, tu precisa ter habilidades que fogem da odontologia, precisa muitas vezes ser um bom líder, precisa ser um bom comunicador, precisa saber vender, precisa saber organizar e tomar as melhores decisões pro teu negócio, porque a clínica é um negócio, não é só um consultório no sentido de, cara, tá aqui, eu trabalho, coloco meu jaleco e vou embora. Não, isso aqui é um negócio, precisa ter métrica, precisa gerir e tal. Então, a gente precisa entender que somos empresários e, além de tudo, trabalhamos na nossa própria empresa, que é os consultórios ou as clínicas que a gente tem. Então, claramente, quem consegue lidar melhor com todo esse ecossistema, e eu não tô dizendo que é fácil, tá? Porque realmente é difícil lidar com isso, mas quando a gente consegue entender tudo isso e conseguir aplicar os conhecimentos nas mais diversas áreas, a gente consegue ter destaque. Mesmo hoje, com todo o número de dentistas que a gente tem, ainda é possível sim crescer, ainda tem clínicas que crescem, tem consultório que gera resultado, mas obviamente está muito mais difícil do que era 20 anos atrás. Se tu abre um consultório hoje e fica esperando o paciente entrar na tua cadeira, a notícia é você vai quebrar em alguns meses. Não dá mais para ser assim. Tem que ter um plano de ação para conseguir captar, para conseguir agendar, para conseguir converter esses orçamentos. Então, hoje em dia, exige uma maturidade maior, mas claramente é possível. A gente tem dados do Simples Dental que mostram, cara, tem muita clínica crescendo, tem muita clínica dando resultado, apesar que ao mesmo tempo também tem muita clínica quebrando, diminuindo, e, enfim, faz parte do jogo. Acho que no final das contas a gente está vivendo um momento onde os melhores vão se destacar. E tem uma coisa legal aqui do mercado que está indo um pouco contramão do mercado internacional. Por exemplo, nos Estados Unidos, mais ou menos 35%, entre 30% e 35% das clínicas são clínicas de rede de clínica. E por muito tempo, até uns 2, 3 anos atrás, a gente acreditava que esse fenômeno ia acontecer aqui no Brasil, que 25, 30% das clínicas seriam redes de clínicas, franquias. E isso mudou. Em alguns anos para cá, o número de franquias está diminuindo e não aumentando. Então, as franquias estão diminuindo, muitas das pessoas que tinham franquia estão saindo da franquia, porque a franquia cobra muitos royalties, porque a franquia não deixa tu fazer as coisas do teu jeito, enfim, muitas vezes... A gestão é engessada. E às vezes te obriga a fazer coisas que são discutíveis, então tem N pontos aí que faz com que os profissionais pensem, cara, não quero me sujeitar a esse tipo de coisa. E isso é ótimo para aquele dentista que está escutando a gente agora, que tem um consultório pequeno, uma clínica pequena. Esse é o momento para consultórios e clínicas pequenas crescerem. Porque as pessoas estão buscando cada vez mais uma qualidade boa de atendimento, um negócio individualizado, personalizado. E só quem consegue fazer isso é quem tem um atendimento de fato único, focado. Então, para quem tem um consultório pequeno, para quem tem uma clínica pequena, esse é um excelente momento. Foca em garantir um excelente trabalho técnico, foca em vender muito bem o teu trabalho, a tua imagem como profissional e, obviamente, foca em garantir uma gestão eficiente para garantir o máximo de resultado e não perder pacientes aí nos principais pontos de atrito, né, como agendamento, conversão e tudo mais, que eu tenho certeza que tu vai conseguir crescer ao longo dos próximos anos. Acho que é deixar a jornada do cliente bem redonda, né? Quando o paciente, como que o paciente conhece você? Essa que é o principal ponto de início ali. Por quê? A primeira imagem é que fica, né? Com certeza. Assim, se você tem um canal de aquisição de só indicação ou um canal de aquisição que depende de outra fonte, por exemplo, os convênios, que tem muito dentista que trabalha muito com convênio. Inclusive, dentro da Simples, você também consegue fazer uma boa gestão de convênio também, né? De valores, já coloca os valores lá, já coloca quais convênios que você trabalha. Isso é bem legal também para quem trabalha com convênio. Mas esse canal de aquisição, colocar pacientes dentro do consultório e trabalhar para que ele fique, né? Que a gente já tinha falado sobre essa retenção, né, ajustar todos os pontos as pontas soltas que podem ficar ali de atendimento e tudo mais. Inclusive eu até postei isso nos stories ontem, de um post que era o que faz você trocar de profissional. Gente, aquele post é ouro. Eu fiquei avaliando todos os comentários eram assim, atrasou muito na minha consulta. Remarcou mais de uma vez a minha mesma consulta.
mudou os valores e não me comunicou. Deixou pra me comunicar depois que já foi feito o tratamento e eu achava que era um valor e era outro valor. Atrasou o tratamento, fora do prazo. Atrasou o tratamento, exatamente. Uhum. Atendimento, o que mais eles reclamaram era de atendimento, sabe? Era tipo, profissional muito ríspido, profissional que fica no telefone durante o atendimento, atende mexendo no celular. Profissional que não olha no olho, né? Que não dá atenção pro paciente. Então, tudo isso mostra pra gente que as pessoas, elas carecem de uma boa experiência no dentista, né? Não só um bom resultado. Claro, é aquilo que o Ramon falou. O resultado que você vai entregar é o mínimo que se espera de você como profissional. Só que onde que a gente se diferencia? Na nossa experiência. E eu acredito que a experiência que a gente traz para o nosso cliente é o que ancora qualquer valor. Com certeza. Então, as pessoas ficam, não, mas o meu paciente me trocou porque eu sou muito cara, por causa do meu preço, Às vezes não é por causa do preço. Às vezes você não estava num dia bom, você atendeu ele mal, você não olhou no olho dele, ou você atendeu ele com pressa. Uma das coisas que mais se repetiram lá foi o atendimento correndo. E às vezes a gente, como profissional, tá na correria do dia a dia ali, a gente não percebe que a gente tá fazendo isso, né? E isso é algo que a gente precisa muito se atentar. E uma das coisas que eu gosto muito da Simples, né, é a gente conseguir falar na evolução do tratamento. Essa funcionalidade é sensacional. Por quê? Vou falar pra vocês. Quando a gente tá lá na correria, às vezes a gente tem que escrever coisa do prontuário. Tem que fazer isso aqui. A gente não dá atenção pro nosso paciente. Essa funcionalidade, a gente coloca o microfone pra gente falar o que a gente precisa. Ele já escreve, a gente coloca uma IA, a IA melhora aquilo, deixa, tipo assim, entendível, porque às vezes, gente, a gente vai falando, não dá pra entender direito, né? Coitada do quem for ler depois. E aí a gente coloca a opção de inteligência artificial lá e coloca em tópico. Eu achei aquilo sensacional, porque a gente resolve essa dor, que a gente não tem tempo, às vezes, pra dar atenção pro nosso paciente, cuidar do nosso paciente, porque a gente tá preenchendo prontuário, porque a gente tá colocando orçamento, porque a gente tá prestando atenção em coisas de gestão, que na verdade não isso é muito importante, claro, mas não é isso que vai reter o nosso paciente no nosso consultório, é o nosso atendimento, é a nossa atenção com ele, né? E essa parte de evolução é maravilhosa, porque a gente consegue colocar também imagens, né? Sim. E pra mim, gente, eu não sei se vocês tiram foto. Eu espero que vocês tirem foto, porque tem que documentar, né? Até judicialmente é muito importante a gente ter. O meu celular, eu fiz o backup dele, tinha 5.000 fotos só de dente, tá? 5.000 fotos de dente. E aí eu me toquei que eu falei assim, por que eu tô com isso aqui, sendo que tá tudo na Simples Dental? Aí sabe o que eu fiz, gente? Excluí tudo, porque tava tudo na nuvem da Simples, né? Como que funciona essa parte de retenção de imagem, de organização de imagem lá da Simples Dental? Esse recurso é um recurso legal. A gente contar algumas histórias pra vocês. Quando a gente vem no CIOSP, esse é meu 13º CIOSP. E daí todos os anos a gente vem no CIOSP, conversa com os dentistas fisicamente, e às vezes eles estão buscando alguma coisa no celular para mostrar pra gente, e sempre que eles abriam o celular tinha milhares de fotos de dente. É clássico, todo dentista tem milhares de fotos de boca, de dente e tal, de implante. E a gente sempre falava, cara, não faz sentido, sendo que a gente consegue colocar isso dentro do Simples Dental. E uma das coisas que a galera reclamava no passado é que tinha que subir as fotos pelo computador. Tá, tem que subir a foto do computador, daí dá trabalho, tem que subir a foto do celular para o computador. A gente foi lá e colocou, não, cara, agora dá para tirar foto direto pelo celular e subir a foto direto pelo celular para a ficha do Simples Dental. E uma coisa que a gente também tem como diferencial para poder facilitar isso é que no Simples Dental o armazenamento é ilimitado. Então tu consegue colocar quantas fotos tu quiser de maneira ilimitada, teus exames, radiografias, tudo fica salvo dentro do Simples Dental na pasta daquele paciente. Então quer falar sobre um caso específico, a Jolie encontrou uma professora dela e ela quer discutir um caso. Abre lá a ficha do Simples Dental, já consegue pegar todas as fotos. Imagina se tivesse que encontrar isso na galeria. Isso já aconteceu comigo. Gente, é o ó. Enfim, tu tem que olhar todos, mas espera aí, qual que foi a data mesmo que ele veio e tal. Daí tu vai por data, fica trabalhando, porque tu não vai conseguir saber, porque ele não tá reconhecendo ali o dente daquele paciente. Se mental, tu abre a foto, já vê qual tratamento foi feito, já vê o histórico clínico, então facilita muito isso, não tá ocupando espaço e fica de fato muito mais organizado. E dá pra tirar foto direto pelo celular, então tira foto direto pelo celular e já salva no Simples Dental. Então esse é um recurso muito utilizado, a galera gosta muito, então a gente tem milhões de fotos de dentistas salvos na base do Simples Dental, de decisão de pacientes salvos na base do Simples Dental. Tem uma coisa, Ju, que tu tava falando antes, bem no comecinho dessa fala, que é um negócio importante. Muitas vezes quando a gente fala de jornada de paciente, e talvez se você tá me escutando aqui agora, você já tenha sentido isso, assim, as pessoas pensam, cara, isso aí é muito longe.
É muito difícil, assim, poxa, jornada, eu nem sei, cara, eu tô focado aqui em atender o paciente e tal, muito complexo isso pra mim. E eu sempre gosto de deixar as coisas, cara, vamos decupar isso, vamos deixar um jeito mais fácil. Imagina que uma restauração de resina é complexa, mas depois que a gente aprende, a gente já sabe que tem que isolar, tirar tecido cariado, aplicar ácido, lava, aplicar adesivo, colocar resina, pá. Depois que a gente entendeu o passo a passo, fica fácil de fazer e a gente não erra mais. Ter uma boa gestão segue o mesmo princípio de fazer uma boa restauração. A gente tem que seguir o passo a passo. E tem 3 coisas que, na minha opinião, são as coisas mais fundamentais. Eu diria 4, porque tem um bônus aí que é importante, mas 3 são essenciais para garantir que o consultório vai funcionar. A primeira delas é ter um canal de aquisição que funcione. Um ou não, pode ser até mais de um. Mas, cara, qual que é a maneira que eu vou conseguir pacientes todos os meses? E pode ser via indicação, pode ser via mídia paga, pode ser alguma parceria que tem com uma empresa, pode ser via convênio, não importa. Tu tem que garantir que todo mês está conseguindo um número X de novos pacientes. Então, se tu tem isso aqui, esse primeiro pilar tá, fechou, tem aí uma consequência, eu quero melhorar, quero conseguir mais e tal, quero conseguir pacientes melhores, é discutível, mas se tu já tem aqui um canal que traz pacientes todo mês, ou mais canais trazem pacientes todo mês, tu tem um primeiro pilar garantido. Segundo pilar, agendamento. Você precisa garantir que aquelas pessoas que você gerou são agendadas. E aqui a gente tem 2 pontos importantes. Você tem que agendar as pessoas que te chamam na rede social, nas mídias pagas, que tem um monte de gente que caga pra isso. E também é importante que tu reagende às consultas canceladas. Garanta que as pessoas vão ser confirmadas e que tu vai conseguir gerar esse resultado. E por último, o pilar é vender. Tu tem que vender para esses pacientes. A primeira consulta tem que ser uma primeira consulta muito boa, muito memorável, com foto, com aquele paciente entendendo as coisas que estão sendo feitas. Se tu conseguiu garantir esses 3 pontos, possivelmente tu é um consultório que gera resultado. E daí, Ramon, e o tratamento clínico? O tratamento clínico é indiscutível, tem que ter. Financeiro, é indiscutível, tem que ter. Tô falando de pilares aqui que são estruturantes para poder gerar. E com um quarto pilar que é importante se tu conseguiu fazer tudo isso aqui bem feito e fez um bom tratamento, tu vai conseguir gerar mais indicação. E indicação passa a retroalimentar esse funil inteiro. Então, quanto mais pacientes felizes tu tem, mais tu vai ter indicações e mais indicações tu gera mais resultado, vai tendo mais pessoas e no final das contas tu tem uma clínica bem sucedida que gera resultado todos os meses. Então, quando a gente quebra isso em pilares ou em fundamentos, passa a ser menos nebuloso, passa a ser mais objetivo. Você, cara, eu tenho que focar nisso. Não tô conseguindo pacientes particulares? Foca nisso. Não tô cuidando do bom processo de agendamento? Foca nisso. Não tô conseguindo vender, muitos pacientes que eu chego na primeira consulta não compram de mim? Vai ter que melhorar isso, vai ter que melhorar a tua postura, vai ter que melhorar a tua negociação, os argumentos que tu utiliza e tem, enfim, milhões de conteúdos disponíveis na internet aí para poder fazer isso. Inclusive, a Ju fala bastante sobre isso. Adorei. Assim, foi sensacional isso que você falou. Inclusive, gente, cada etapa que o Ramon falou aqui, a gente consegue utilizar simples. Por quê? Em qual etapa que a gente está falhando? Porque isso é uma coisa que é difícil da gente visualizar. Mas, com a taxa de comparecimento, você consegue ver quantos pacientes estão... qual é a taxa de no-show? Quantos estão vindo ou não? Com o link de agendamento, você consegue facilitar o agendamento e ver quantos pacientes vieram, agendaram, ou os pacientes que vieram de recorrência e agendaram. Precisa aumentar essa quantidade de pacientes que está entrando? Então, você precisa melhorar seu canal de aquisição. Então, é o primeiro pilar. Ou o pilar de venda, né? Às vezes você tá com orçamento, tem gente entrando, mas o seu faturamento está estagnado. Será que você está conseguindo vender? Será que você está olhando bem para esse paciente? Está conseguindo entender, ler a necessidade dele e colocar o seu produto e casar essas duas coisas? Porque a venda acontece nisso, quando você entende o problema que o seu paciente tem, a solução que você oferece e como que essas duas coisas, elas acontecem junto para o paciente falar, não, eu quero comprar de você. Então, uma boa gestão é basicamente você ter clareza, com base em dados, com base em onde eu preciso melhorar para a sua empresa prosperar como um todo e você ajustar os pontos que você precisa ajustar, que são essenciais para um consultório girar. Né? E com questão de primeira consulta, eu tenho uma aula disso do PMC inteira e eu tenho uma live sobre isso também. Eu sei que às vezes o pessoal tem preguiça de descer lá, então já vou dar o spoiler da live. Gente, faça um protocolo de primeira consulta. Acho que isso é essencial, é necessário. E assim, existem equipamentos que têm um efeito UAU. A gente sabe que a gente precisa ter um efeito UAU. E esse equipamento, para mim, foi a câmera intraoral. A câmera intraoral é um dispositivo que você consegue achar por R$200 no AliExpress. Tudo bem, vai demorar 45 dias para chegar. Mas ainda assim vale a pena você investir numa câmera intraoral, nem que seja do AliExpress. Ou você pode investir numa câmera intraoral mais robusta, que agora vai ter o CIOSP, vai ter várias marcas de câmera intraoral lá para vocês testarem. Mas qual que é o que a câmera intraoral faz, né? Que às vezes você pode buscar fazer também com uma câmera fotográfica, com o teu celular também, que dá para fazer isso aqui com o celular.
É fazer o paciente visualizar, é fazer o paciente entender o problema que ele está tendo para você melhorar a sua venda, né? E junto com tudo isso, você ainda fotografa, você ainda tem documentação. Para quê? Para você fazer os touch points dos pacientes, que daí entra na questão de jornada do cliente mesmo, né? De quantas vezes você vai entrar em contato com esse paciente para esse paciente voltar com você e como que você vai fazer isso, né? Porque lá, a minha metodologia, os touch points acontecem. Primeiro a gente vai fazer um dia depois que o paciente veio, aí depois uma semana, aí se ainda assim o paciente não voltou, a gente entra em contato depois de 10 dias e a gente ainda entra em contato depois de 20 dias, 30 dias, depois de um mês, que dá tempo, às vezes o paciente está esperando virar o cartão. Acontece bastante, mas a gente precisa lembrar ele que ele precisa retornar. Entendeu? Porque é muita coisa. O paciente, ele também tem muita coisa para pensar. E a gente lembrar ele que ele precisa retornar é essencial, é muito importante. E, Ramon, pra gente conseguir fazer isso através da Simples, né? A gente tem alguns disparos, né? Sim. Automáticos. Conta pra gente como é que funciona esses disparos. Legal. A gente tem no Simples Dental, a ideia é que a gente consiga automatizar o máximo possível de atividades dentro de um fluxo de uma clínica ou consultório odontológico. Inclusive, tem um spoiler bem massa que a gente tá fazendo pré-lançamento no CIOS, porque acho que nem tu sabe ainda, mas que a gente vai lançar agora. Vamos lá, a ideia aqui é que a gente consiga automatizar todas aquelas coisas que podem ser automatizadas. Então, confirmação de consulta, algo que super pode ser automatizado, dá para automatizar no Simples. Mensagem de aniversário, tu consegue mandar de maneira automática. No dia do aniversário do paciente, para ele ser lembrado. E, de novo, tá na mente do paciente, poxa, minha dentista aqui. Mensagem de retorno, dá para ser automatizada. Mensagem de aviso de vencimento de boleto, teu boleto vai vencer amanhã. Dá para ser automatizado. Mensagem de débito em atraso, dá para ser automatizado. A gente tem mensagem que é a mensagem de orçamentos não aprovados, lá também tem, dá para mandar mensagem de orçamentos não aprovados de maneira automática. Tudo isso dá para fazer no Simples Dental para facilitar esse processo. E tem uma coisa que a gente está lançando agora no CIOSP, que é a nossa secretária IA. A gente está entrando agora nos agentes de inteligência artificial, né? E a gente vai fazer o pré-lançamento agora aqui no CIOSP. A ideia é que a gente consiga lançar isso em março oficialmente, mas a gente vai ter uma secretária IA 100% conectada ao Simples Dental. Então, tu vai deixar ela disponível no teu site, no teu Instagram, enfim, em qualquer lugar que seja, vai ser um número do WhatsApp, a clínica clica para falar com a tua clínica, 24 horas por dia, 7 dias por semana, já vai entender o que a pessoa está buscando, vai pegar ali as necessidades, vai pegar o nome, telefone e vai encontrar o horário vago e marcar a pessoa no Simples Dental, de maneira 100% automática, um atendimento humano ali, entende áudio, manda áudio, então ela funciona de um jeito super dinâmico e vai estar conectada ao Simples Dental. Então, esse é um lançamento novo, porque a gente sabe que cada vez mais o atendimento vai ser automatizado, e a gente acredita muito que isso vai ser o futuro, porque principalmente às vezes as clínicas não têm secretária para poder fazer todo o fluxo, a secretária tem tantas atividades que não dá conta de fazer tudo que tem que fazer, então a ideia é que a gente consiga otimizar muito isso. Então, se você quer conhecer esse recurso e ver na prática como ele funciona, a gente já vai estar demonstrando ele lá no CIOSP agora, mas o lançamento oficial vai ser em março. Eu trabalho com uma secretária IA e, gente, facilita demais, demais. Porque mais de um paciente já falou isso pra mim, tá? Que eles marcaram comigo porque eu respondi na hora. Por conta da inteligência artificial. Porque vocês têm que entender que quando o paciente ele manda mensagem, ele tá no pico do interesse ali. Ele não vai ficar mais interessado em você do que o momento que ele tá te mandando mensagem perguntando onde você atende, que horas que tem consulta, que horas que você pode atendê-lo. Se tu entra em até 5 minutos, a taxa de conversão pode ser até 8 vezes maior. Exatamente. Então, assim, e tem gente que ainda negligencia essa parte e deixa pra responder o paciente um dia depois, 2 dias depois. Gente, ali o paciente já encontrou até outro profissional, já agendou com outra pessoa, tá bom? Então, sim, é essencial a gente ter esse cuidado com o WhatsApp, porque é um dos primeiros contatos que o paciente tem diretamente com você também, né? E assim, o link de agendamento da Simples Dental, eu uso o link de agendamento, né? Porque como não tem a IA ainda, não tem, né? Então, eu tenho uma IA separada, e eu mando o link de agendamento. O link de agendamento da Simples Dental é sensacional, porque se é um paciente novo, ele faz o cadastro já, então eu não preciso ficar perguntando, qual que é a sua data de nascimento? Qual que é o seu CPF? Qual que é o seu nome completo? Não sei o que. Não, ele já preencheu ali na hora do agendamento. Pra mim, isso foi uma mão na roda. E ele já vai ver quais os horários que estão disponíveis, então não tem aquela coisa de... Gente, isso me irritava até. Não sei se irritava vocês também, de ficar, você pode quarta-feira às 2 da tarde? Não posso, tem quinta-feira? Eu tenho disponível sábado. Você tem sexta? Tipo assim, ela fala, o paciente sempre pergunta o horário nada a ver, você fala que não tem disponível, ele quer esse horário que não tá disponível. Ali não, ali ele já consegue ver automaticamente, então a gente não tem que ter essa conversa de
Ai, bate horário aqui, bate dia ali, qual dia que é melhor pra você, qual que é o horário. Isso facilita muito. Teve uma paciente que chegou elogiando o link de agendamento. Ela falou Parece assim, um negócio de hotel, né? Uma experiência de foi hotel. muito rápido, foi muito simples, eu adorei. A experiência começou maravilhosa. Aí eu já falei assim, espera pra você ver o scanner digital que eu tenho aqui no meu consultório, que tudo acontece dentro de um computador, entendeu? Porque isso é uma diferenciação também. Sim. O paciente fala, nossa, como a minha dentista é tecnológica. Quem me atendeu foi um robozinho que ali eu já resolvi em 5 minutos, às vezes até menos, né? Se a gente for cronometrar mesmo, em 1 minuto e meio o paciente consegue agendar uma consulta comigo. Que eu já fiz esse teste. Outra coisa que é muito importante vocês fazerem também, Doc. Quando vocês começarem a utilizar tudo isso, utilizar o link, utilizar a IA, testem vocês. Vão lá e mandam mensagem. Oi, eu gostaria de agendar uma consulta. Para vocês testarem como que tá a experiência do seu cliente. Né? Eu faço muito cliente oculto comigo mesmo. Sim. Porque assim, eu vou testando as funcionalidades que eu vou colocando lá no consultório. Pra gente o quê? Ajustar. Porque se você não tem clareza do que tá errado, não tem como você melhorar. E se você não melhorar, você não vai se diferenciar, né? E a gente tá num mercado extremamente competitivo, como odontologia, a gente precisa se preocupar com essas coisas, precisa se preocupar com gestão, precisa se preocupar com diferenciação profissional e experiência do cliente para sustentar todos os pilares que o Ramon falou pra gente aqui. Muito bom, muito bom. E, Ramon, outra coisa que eu queria te perguntar era sobre a segurança jurídica, né, de um assunto que, assim, que as pessoas, elas têm um pouco de receio de falar, né, porque, Juliana, se eu tiver algum problema, né, como que eu faço para pegar todas essas informações do prontuário e, sei lá, e colocar dentro de um processo? A Simples Dental, ela emite algum tipo de documento, ela emite... Como que funciona essa transição, assim? Perfeito. Sempre que tu assina um documento via assinatura eletrônica, ele gera um documento público, que é um documento único com uma hash. O que é uma hash? É um link que tu consegue acessar esse documento online. Então, a partir do momento que tu assina esse documento está disponível para sempre para te poder acessar esse documento. E ele está disponível, obviamente, dentro do Simples Dental. Então, por exemplo, tu assinou um contrato, se for lá na aba de documentos, dentro da ficha do paciente, o contrato vai estar lá, com histórico, tu pode baixar aquele contrato. Com data. Com os dados, o momento, o IP que foi assinado. Então, todos os documentos, a evolução é a mesma coisa, a anamnese é a mesma coisa. Então, todos os documentos que você emitiu dentro do Simples Dental, se tu acessar na aba de documentos, eles vão estar lá disponíveis. Então, tu assinou vários contratos, vão estar todos, eles estão disponíveis com a data, tu consegue baixar e é aqueles documentos que tu vai anexar no processo. Ramon, o que mais que eu posso anexar no processo? Pode anexar todas as fotos, pode anexar todas as radiografias. Então, a gente tem 20 mil clínicas que usam Simples Dental todos os meses. São 100 mil profissionais. Obviamente, tem processo sempre. Então, é comum os clientes virem atrás da gente pedindo informação. Ramon, o que eu faço aqui e tal? Daí a gente sempre fala, cara, pega todas as imagens, pega todos os raios-x, anexa tudo, imprime tudo, coloca os documentos assinados. Se tu tem a documentação, a chance de perder o processo é muito baixa, muito baixa. A maior parte dos dentistas que perdem processo, perdem porque eles não têm a documentação. Porque... A não ser, obviamente, que ele fez uma bosta gigante. Mas a maioria das vezes, até porque, por exemplo, um processo cariogênico pode começar 24 horas depois de tu ter feito uma restauração. Então, muito tá na responsabilidade do paciente. Se tu garantiu, cara, tirei foto, fiz o raio-x, fiz o procedimento correto, tenho aqui o documento assinado, a chance de tu perder o processo é muito baixa. O que acontece é que os dentistas não têm a documentação. E deles ficam no risco. Cara, eu não tirei foto nenhuma. Não tem documento nenhum assinado. Tu vai chegar pro juiz e falar assim, não, eu fiz tudo certo. E aí? Mas como que você prova? Como que tu prova que tu fez tudo certo? Vai ser o paciente contra você, se não tiver documento nenhum, tu vai perder. E então, normalmente, quando o dentista perde um processo, é porque ele não tinha documentação. E às vezes, poxa, fazer documentação no papel é demorado, né? Poxa, fazer um contrato, assinar todo o contrato, colocar todas as informações e tal, é trabalhoso. O Simples Dental gera o contrato com o plano de tratamento, isso é algo extremamente importante, porque ele está diretamente vinculado. Por exemplo, eu vou fazer uma restauração, um tratamento de canal, um clareamento. No contrato vai estar descrito exatamente os tratamentos que tu vai fazer, a condição de pagamento, tudo vai estar ali. Inclusive, dá para emitir o termo de consentimento junto. Então, tu consegue colocar tudo isso junto, o paciente assina. Se tu tiver só o contrato, às vezes eu falo assim, cara, Ramon, eu não quero assinar a evolução. Cara, se puder assinar só um documento, assina o contrato. Porque ele já vai poder ser utilizado para várias funções diferentes. Então, assina o contrato, é uma garantia, tanto tua quanto para o próprio paciente, que tu vai estar se comprometendo em fazer aquele tratamento que você colocou ali e que o paciente vai pagar e vai honrar com aquilo que também está escrito no contrato. Então, foca no contrato e, obviamente, foca em tirar as fotos, garantir essa documentação, que, cara, vai estar tranquilo. Tem uma coisa importante que, às vezes, o dentista fica com insegurança. É legal a gente falar. Ramon, não gostei do Simples Dental. Eu não gostei por algum motivo, quero trocar de outros softwares.
Os dados eu consigo migrar? E sim, tu consegue migrar. Inclusive um bom software, que é o caso do Simples Dental, tu consegue migrar sem falar com ninguém, inclusive. O Simples Dental tem um botão lá de exportar dados, que tu consegue exportar os dados do Simples Dental e ir para qualquer solução que tu quiser. Então, isso te dá segurança para, cara, beleza, eu não gostei, tu pode ir para outro lugar, a gente não te prende como solução. Porque a gente quer que tu use o Simples Dental porque realmente tu gosta dele, porque ele faz diferença no dia a dia. Se por algum motivo isso não fez sentido para ti, tranquilo, os dados são seus e você vai poder ir para qualquer outro software. E se o software que você utiliza hoje não está passando os dados, saiba que eles estão fazendo algo que não pode. Eles são obrigados a passar os dados para vocês. E a gente escuta muito isso, porque muita gente vem migrar para o Simples Dental e o outro software fala que não vai exportar e não sei o que, enrola, demora 1, 2, 3 meses para poder exportar os dados. E isso, eles estão fazendo algo que não pode. Os dados são seus e você vai poder sempre pedir eles e mandar para qualquer lugar. Se o software é sério, inclusive, ele já deixa o botão lá para você poder exportar. E tem muita novidade na Simples Dental, né, esse ano. Quais são as maiores novidades da Simples para o CIOSP 2026? A gente tem algumas novidades. A gente vai ter assinatura eletrônica limitada no Plano Pro, que é um negócio que a gente está fazendo pelo lançamento agora. A gente vai ter o financiamento para paciente dentro do Simples Dental, então agora vai poder financiamento ali paciente sem usar os meios de pagamento, né, mas direto pelo banco ali com 3 instituições bancárias diferentes. A gente está fazendo o pré-lançamento da Secretaria, então que também já vai poder testar lá no CIOSP, ver como funciona na prática e tal, já colocar o nome na lista, porque a gente já vai deixar umas 200, 300 clínicas para já começar a testar agora em março. Quero testar. Então já vamos colocar teu nome lá para te poder testar. A gente está diminuindo o custo da mensagem de WhatsApp. Então, a mensagem de WhatsApp, a gente fez uma integração com a Meta, que é o próprio Facebook, a gente usava um terceiro, que era uma empresa chamada Twilio e tal, e a gente conseguiu integrar direto com o Facebook. Então, agora o Simples Dental é partner do Facebook, e daí a gente conseguiu baixar o custo das mensagens do WhatsApp. Então, agora a mensagem de confirmação no Plano Pro vai custar 12 centavos, que agora custava 30, vai custar 12, se tu quiser mandar as mensagens automáticas. Então, ela também, estamos lançando isso para o CIOSP, então vai ser mais barato. Deixa eu ver o que mais que a gente está lançando. A gente lançou algumas melhorias recentes de linkar o financeiro dentro da agenda, então não sei se tu viu recentemente que agora tem lá se o paciente tem débito em atraso, aparece na agenda. Sim. A gente também vai lançar uma visualização maior de espaço na agenda, porque tem gente que quer ver mais consultas durante o dia. Então, tu consegue agora ver, em vez de, sei lá, ver 3 consultas, tu amplia, daí as consultas diminuem um pouquinho o tamanho e tu consegue ver, tipo, umas 8 horas, 7 horas. Então, tu consegue ver mais consultas. Então, algumas melhorias de usabilidade, assim. Acho que esses são algumas do que a gente vai lançar aqui. De que eu lembro de cabeça são essas, assim. E a gente tá lançando recorrência também em breve, que é aquilo que a gente falou ali. Que é a forma de pagamento adicional, pra te não precisar ocupar o limite do cartão, também vai estar dentro do Simples Dental em breve. Gente, é muita novidade. Se você vai pro CIOSP, visite o stand da Simples, tá? Que inclusive eu vou estar lá também, tá bom? E Ramon, um cafezinho com a gente. Pra gente finalizar o nosso podcast, uma coisa que eu pergunto pra todos os meus convidados, né? Se você pudesse dar um conselho para um dentista que está começando agora na profissão, baseado na sua vivência, na sua história, qual seria esse conselho? Cara, minha história é uma história de muita, muita persistência, assim. Eu vim de uma família humilde, estudei por bolsa, assim, não tinha nenhum grande privilégio e consegui construir uma empresa muito grande que impacta muita gente hoje. E não foi fácil. Foi muito difícil, foi doloroso e foram alguns anos, pelo menos uns 6 anos, assim, de muito trabalho e retorno praticamente inexistente. Então, dê tempo. Dê tempo para que as coisas aconteçam. Assim, eu acho que tem 2 coisas para mim que são inegáveis. Estudo e tempo. Se tu estuda de verdade, se tu se dedica, se tu tá tentando se tornar um profissional melhor, independente da área, seja na área técnica, seja como ser humano, seja como alguém que tá tentando evoluir, e se tu faz isso de maneira consistente todos os dias, é uma questão de tempo até tu conseguir dar certo. Então, para mim, é esse negócio de se aprimorar, tentar lapidar a si mesmo constantemente e dar tempo para que as coisas aconteçam. Eu acho que se tu tem essas 2 características, não importa se tu é pobre, se tu é rico, se tu tem consultório, se tu ainda não tem, se tu trabalha para os outros, trabalha em clínica popular, ou se tu montou teu consultório, é uma questão de tempo até tu realmente dar certo, né? Construir alguma coisa. Às vezes demora mais e às vezes a gente desiste no meio do caminho, assim, né? E a gente tem que ter persistência pra cara, não, vou ficar aqui, tô melhorando, tô evoluindo e uma hora as coisas tendem a funcionar, assim. Então eu sou a prova viva disso e eu espero que se alguém tá escutando a gente agora e tá num momento de meio insegurança e tal, cara, confia no trabalho, confia no teu foco, na tua capacidade, não deixa de tentar melhorar todo dia, que é uma questão de tempo até as coisas virarem e você conseguir gerar e alcançar mais resultados. Muito obrigada, Ramon, pela participação. Foi maravilhoso o nosso bate-papo. Sigam a Simples Dental, tá bom? E qual que é a condição? Porque, assim, eu sempre peço desconto para os meus seguidores, né?
qual que vai ser a condição especial do podcast, dos ouvintes do podcast? Olha só, se o pessoal for no CIOSP, e o pessoal que tá aqui escutando a gente agora for dar um pulo lá, a gente vai ter uma condição especial de 25% off por 10 meses pra Juliana. 10 meses de 25% off, gente. Então vai lá, dá um pulo, a gente vai ter uma condição especial pra vocês que quiserem conhecer o Simples aí, tá bom? Tia, muito obrigada. E a gente se vê no próximo episódio.